Olá, boa tarde. Estamos retomando o BTG Pactual Macro Day 2021. Obrigado a você que está conectado conosco desde manhã e para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. No próximo painel, vamos falar dos caminhos para o crescimento econômico, com a presença de Eduardo Loio, sócio do BTG Pactual, Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual, e Tiago Berriel, estrategista-chefe do BTG Pactual Asset Management. Nessa conversa, teremos a moderação de Stephanie Birman, sócia e estrategista do BTG Pactual. Bem-vindo a todos. Bom, boa tarde a todos. Vamos começar falando um pouco sobre conjuntura econômica. Se a gente olhar recentemente, os analistas começaram a revisar para baixo tanto o crescimento de 2021 quanto o crescimento de 2022. Talvez não pelos mesmos motivos. E aí eu queria entender, Mansueto, de você, quais são os motivos, no fundo, que explicam essas revisões para 2021, talvez por temas mais de curto prazo, e 2022, talvez temas mais de médio prazo, como juros, incertezas. Se você puder comentar um pouco qual que é a avaliação de vocês e por que está tendo essas revisões. Vamos lá. Antes de tudo, boa tarde, obrigado à presença de todos. Na questão de curto prazo, a gente teve recentemente a divulgação do crescimento do PIB no segundo trimestre. E a má notícia foi que o mercado esperava um crescimento no trimestre de 0,2% e veio uma queda de 0,1%. Isso é a má notícia e todo mundo puxou para baixo o crescimento, mas vale destacar o seguinte: se a economia brasileira não crescesse nada até o final do ano, nós já teríamos garantido um crescimento de 4,9%. A gente acha que a economia brasileira ainda vai crescer 0,5% no terceiro TRI e 0,5% no quarto TRI, o que daria um crescimento no ano de 5,3%. Então, mesmo com essa frustração do PIB do segundo trimestre, a perspectiva de recuperação nesse ano ainda é boa. Então, essa é a questão de curto prazo. Para o próximo ano, a gente tem um evento negativo, que é um cenário de inflação muito mais desafiador do que todos nós esperávamos há cerca de 3, 4, 5 meses. Se espera que nesse ano a gente vai terminar com a inflação de 8,6%, a nossa projeção, e que no ano que vem, mesmo com a taxa de juros maior, mais alta, em torno de 8,5%, que a gente ainda vai ter uma inflação um pouquinho acima da meta, em 4,1%. Com a taxa de juros mais alta, e claro que isso impacta o crescimento. Então, a gente está projetando para o próximo ano um crescimento de 1,5%. Agora, eu quero só, para terminar, duas observações. Primeiro, a gente está falando de crescimento de 1,5% no próximo ano, porque a gente vai estar com a política monetária restritiva, uma política monetária com juros mais altos para reduzir a inflação. É um cenário muito diferente de 16, de 17, 18 e 19, que a gente estava com a taxa de juros caindo e o crescimento médio da economia brasileira foi 1,5%. Então, cuidado. É um crescimento baixo? Mas porque a gente vai estar com uma política monetária restritiva. A segunda observação é o seguinte: esse ano, mesmo com a frustração do segundo TRI, o que frustrou o crescimento do PIB no segundo trimestre foi uma quebra de safra agrícola muito maior do que o mercado esperava. O dado de indústria e serviço veio mais ou menos em linha com a expectativa. E a gente sabe o seguinte: o fato de ter tido uma quebra de safra em um trimestre não significa que o nosso potencial de crescimento da produção agrícola seja menor nos próximos 10, 3, 4, 5 anos. Então, não vamos confundir uma questão conjuntural de 3 meses ligada à quebra de safra com perspectiva de, por exemplo, de crescimento menor nos próximos 2, 3 anos de produção agrícola. Então, era esse cuidado que eu queria chamar a atenção. Então, em resumo, no ano que vem, crescimento menor, porque política monetária vai estar na região restritiva. Crescimento ano que vem, 1,5%. Crescimento esse ano, a gente ainda aposta em 5,3%. O que é muito maior e melhor do que o mercado estimava há cerca de 5 meses atrás, que era um crescimento aí perto de 3%. Então, mesmo com a frustração do segundo TRI, eu diria, Stephanie, assim, que o número ainda é positivo. E atenção, o setor de serviços está em recuperação. Hoje saiu o dado do setor de serviços, o setor de serviços está em recuperação, o carrego estatístico para o terceiro TRI é alto, e isso deve facilitar, ou melhor, deve ajudar a recuperação do emprego, porque mais de 70% do emprego no Brasil está ligado ao setor de serviços. Muito bom. Pensando aqui, você falou muito dos juros, né? A política monetária mais restritiva vai acabar tendo algum impacto no crescimento do ano que vem.
E aí eu queria entender um pouco, Thiago, de você, para onde que, no fundo, vai a taxa Selic, né? Hoje não vou perguntar sobre o ritmo de alta da taxa de juros. Hoje o Roberto Campos falou mais cedo, acho que passou uma mensagem clara. Mas se você puder comentar um pouco como é que você está vendo esse ciclo de juros, para onde vai? Ele disse que vai fazer o que for necessário. O que é o necessário, né? Para onde realmente vai ter que levar essa taxa Selic? O quão restritivo ela vai ter que, essa política monetária vai ter que ir? Obrigado, Stephanie. Eu sei que agora tem pouco a falar sobre o ritmo, mas eu acho que vale comentar um pouquinho a fala do presidente Roberto Campos hoje mais cedo. Eu acho que você tinha as falas da diretoria do Banco Central nesse ciclo na ideia de whatever it takes, mas existia pouca definição do que significaria esse whatever it takes em termos práticos. Então, eles foram provocados algumas vezes, dizendo assim, mas esse whatever it takes é o quê? A situação se deteriora na inflação ou nas projeções, ou nas expectativas, você aumentaria o pace, o ritmo, ou faria um ciclo maior, e as respostas tinham sido sempre genéricas, assim, pode acontecer qualquer coisa. Aí, nesse sentido, nesse espaço que se criou de interpretações, a situação deteriorou do ponto de vista de inflação. Saiu um número ruim, que não é só um número ruim, mas mudou um pouco o diagnóstico e as projeções e expectativas dos analistas e do mercado, e isso gerou uma reação muito forte no mercado de juros. E eu acho que ali o Banco Central teve que tomar uma decisão. Ali você tinha um trade-off bastante claro. Olha, eu vou chancelar essa interpretação do mercado de que o whatever it takes faz muito não só no ritmo, não só no ciclo, mas também no ritmo, e eu minimizo as chances de uma deterioração nas projeções e nas expectativas ainda maior, ou eu reinterpreto um pouco, ou qualifico melhor o que é esse whatever it takes, e eu garanto esse ritmo de 100 nas próximas reuniões, e eu minimizo o risco de um ciclo excessivo, mas tomando algum risco de deterioração das expectativas e das projeções no curto prazo. Eles decidiram tomar essa segunda vertente, que, por enquanto, parece ter sido bem sucedida. A gente não viu nenhum grande movimento de deterioração, por exemplo, no câmbio, frente a essa pequena guinada, ou pequeno esclarecimento um pouquinho menos rock de curto prazo. Então, acho que hoje ficou claro, a gente vai ter um pace, um ritmo definido de 100, e a gente vai ter como instrumento marginal a qualquer deterioração mais para frente nas projeções e expectativas no tamanho do ciclo. Eu acho que isso eles vão deixar claro nos próximos comunicados e na ata. Aí a grande questão a gente vai ter espaço para como esse instrumento marginal, que é o tamanho do ciclo, vai ser usado. Aí depende de uma série de questões. Eu acho que a principal é como a gente vai ver a evolução das projeções nos próximos copões, mas é muito improvável que a gente tenha espaço, eu vou discordar um pouco do Mansueto, que a gente consiga, que o Banco Central consiga terminar esse ciclo abaixo de 9. Eu acho que a gente vai ter um corredor ainda de revisões para cima nas expectativas, e está contratado quase mais 3 subidas de 100 esse ano, e aí a gente termina o ano em 8,25, provavelmente a gente termina o ciclo em março entre 9 e 9,5. Eu acho que de hoje é o que a gente consegue enxergar. E aí, pensando um pouco, né, sobre o ano que vem, Lô, eu acho que um ponto importante é que vai ser a primeira eleição que o presidente do Banco Central vai ter o mandato fixo, né? A autonomia do Banco Central foi aprovada nesse ano, foi confirmada pelo STF, e aí o ano que vem, né, como eu falei, ano de eleição, qual que é a implicação, no fundo, da gente ter essa primeira eleição com um Banco Central autônomo? Assim, qual que é a implicação disso para a economia? Vamos lá, Stephanie. Assim, eu diria que a aprovação legislativa e a confirmação, não é, pelo Supremo Tribunal Federal da autonomia formal do Banco Central foi um passo importantíssimo no nosso desenvolvimento institucional.
Inclusive, era impressionante que nós tivéssemos a discussão a respeito disso antes da aprovação acontecer, como se aprovar essa autonomia fosse um passo assim, afoito, não é? Uma coisa que nós estávamos inventando, não é? Quando, na verdade, só nos trouxe para um sistema comparável, semelhante ao sistema que vigora em países organizados, onde o Banco Central tem a missão que o nosso Banco Central tem, principalmente aí no regime de metas. Então, foi um passo muito significativo. Mas isso ainda estará, vamos dizer assim, sujeito ao teste do convívio, não é, desse regime legal, jurídico, com as instituições do país de forma geral. Nós conhecemos casos de bancos centrais que formalmente eram independentes, mas que não puderam resistir, não é, ao assédio, não é, de outras forças políticas dentro do país, inclusive aqui na nossa região, aqui na América Latina. Esse teste nós ainda vamos ter que ver, não é isso? Como é que nós vamos passar. Não é? É importante, não é, que a diretoria do Banco Central, que tem os seus mandatos assegurados pela lei, é importante que ela se veja tendo condições, não é isso, de desempenhar o seu papel, desempenhar os seus mandatos, e a gente não comece a ver uma situação em que outras, não é, instituições, outras forças políticas acabam inviabilizando, não é, o bom desempenho desse papel. Aí faz com que os diretores do Banco Central, que não podem ser demitidos, não é isso, desistam de seguir em frente e aí cumprir os seus mandatos. Então, tudo isso vai ser uma prova, assim, um pudim cuja prova se dará no comer. Não é? A gente vai ter que operar esse sistema e ver como é que ele funciona. Eu acho que existe um elemento particular. Isso é sempre verdade, não é? Qualquer país que adote uma autonomia de Banco Central, como nós fizemos, estaria sujeito, vamos dizer assim, a esse teste, e é um teste contínuo. No nosso caso agora é isso, assim, o panorama político estando, vamos dizer assim, tão conflitado, tão arestado quanto ele está, eu acho que faz com que esse teste seja ainda mais desafiador. Não é isso? Em que medida o país vai proporcionar ao Banco Central a paz de espírito para trabalhar cumprindo a missão, que é a sua missão, a missão que lhe é conferida, que o Banco Central, inclusive, não escolhe. Não é isso? Vamos lembrar isso. O Banco Central tem uma missão que lhe é atribuída pelo governo. Então, eu diria, um passo decisivo, importantíssimo, mas que só se completará na prática. Sim, perfeito. E ainda nesse tema, né, da política monetária, Tiago, só tentando entender, sempre nessa, você comentou, né, dificilmente os juros não vão passar de 9%. O Banco Central, nas contas, enfim, na divulgação que eles têm feito, eles sempre falaram que o juro neutro estaria em torno de 3%, eventualmente, ao redor desse valor, talvez um pouco acima. Como que está, no fundo, essas contas do juro neutro? Eles subiram, assim, com essa questão dos desafios fiscais, com a provável subida de juros lá fora? Como é que você vê essa questão do juro neutro? Só para a gente pensar o seguinte, bom, vai a 9 ou vai a 9, 9,5, o quanto que, no fundo, isso vai ser, de fato, restritivo? Não, eu não falei que, só deixando claro, eu falei que pode ir um pouco acima de 9 até. Sim, você falou 9, 9,5. Exato. A questão do juro neutro, esse Banco Central tem sido extremamente transparente com relação às suas estimativas de juro neutro em torno de 3. A gente, no nosso Banco Central de 2016 a 2019, tinha sido menos. E a razão é que é muito difícil estimar o juro neutro. Então, diferentes medidas, diferentes modelagens econométricas dão números muito diferentes. Então, a incerteza é enorme. A gente tem algumas indicações de que a política monetária deveria ser bastante potente nesse ciclo. A gente tem um mercado de crédito, um mercado financeiro, um financial deepening nos últimos anos muito grande.
e esse financial deepening veio a taxas a mercado. A gente teve uma mudança das taxas controladas pelo governo para taxas a mercado que são influenciadas pela Selic. E a gente tem um crédito maior. Quando a gente olha o endividamento das famílias, mesmo no período pós-pandemia, a gente deveria imaginar que o endividamento aumentou, o comprometimento de renda ficou baixo, porque os juros estavam muito baixos. Com um movimento muito rápido de juros que a gente está vendo e vai observar, a gente deveria imaginar que o comprometimento das famílias aumentasse e isso gerasse ajuste de consumos e ajuste de tomada de crédito também na economia. Então, isso tudo para dizer que, mesmo que você tenha alguma dúvida sobre o seu nível de neutro, a gente estaria num nível restritivo perto de 9 ou 9,5, mesmo com uma expectativa de inflação em torno de 4, um pouco acima de 4. Isso deveria ter um efeito na atividade muito, muito considerável. Então, imaginar que a eficácia da política monetária na atividade vai ser maior que em ciclos anteriores, eu acho que é uma boa hipótese. A segunda questão que a gente tem que fazer e essa atividade mais fraca vai se transformar numa inflação mais baixa? Toda a lógica aponta que sim, mas aí a gente tem outros riscos institucionais, riscos fiscais, que têm que ser endereçados para que essa transmissão da atividade para a inflação se dê num ambiente de expectativas ancoradas e que a gente possa usufruir ao máximo desse efeito de política monetária até para que esse remédio amargo dure pouco tempo. Então, aí a gente tem que olhar para o fiscal, a gente tem que olhar para a incerteza institucional e a gente tem todo o debate eleitoral também no ano que vem, que pode ser um fator importante. Então, assim, pensar na taxa de juro neutra entre 3 e 3,5, eu ainda acho razoável, com intervalo de confiança grande. E é dependente, sim, de como é que esse fiscal vai se dar daqui para frente. Ótimo, ou seja, no fundo, a estimativa do Banco Central ainda parece, no fundo, valer, né? Acho que está realmente é bem razoável. Mansueto, trazendo um pouquinho aqui para a gente falar um pouco de política fiscal. O debate recente está muito focado na questão dos precatórios, né? Qual que é a solução que vai ser dada para esse aumento de gastos com precatórios, né? Que deve ser aí de 89 bilhões estimado para o ano que vem. As soluções que têm sido debatidas têm sido o governo enviou uma PEC para parcelamento, né, dos precatórios, de alguns precatórios, mas também a PEC do Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara, que é basicamente tirar o precatório do teto. Tirar o precatório do teto, as pessoas dizem que pode ser entendido, né, como uma flexibilização de uma regra fiscal tão importante. O parcelamento, algumas pessoas analisaram como podendo ser um default, vamos dizer assim, técnico. Na sua avaliação, qual que é a melhor solução, no fundo, para esse problema dos precatórios? Bom, vamos lá. Só antes de responder a pergunta, só chamar a atenção uma coisa. Quando eu e o Thiago a gente estava falando, a gente estava discutindo se os juros final vai ser 8,5 ou 9,5. Olha o que é o progresso dessa discussão. A gente está discutindo um ponto percentual. Há 5 anos atrás, nesse país, o juro era 14,25. Em 2003, era 26%. A gente está discutindo agora meio ponto percentual e 1 ponto percentual. Já mostra um enorme avanço. Dito isso, a questão de precatórios é o seguinte: a conta de precatórios é uma conta que cresceu muito. Era uma conta de 30 bilhões de reais em 2016, quando foi aprovado o teto. Era uma conta que crescia mais ou menos cerca de 7 a 8 bilhões ao ano, e no próximo ano vai crescer 34 bilhões de reais. Vai crescer 61%. O governo tem razão quando fala, olha, o crescimento foi muito forte. E aí a gente tem que fazer um pouco meia-culpa. Toda a noção de teto de gasto era para levar o Congresso a fazer escolhas. Quer gastar mais em segurança pública? Então corta de outra função. Mas precatório, quando a conta chega no governo federal, no executivo, ela não é passiva de contestação. O parlamento, na discussão do processo orçamentário, o senador e o deputado, ele não pode decidir o seguinte: olha, eu decidi que eu vou pagar menos de precatório no ano que vem para gastar mais com segurança pública. Ele não tem essa opção de escolha. Hoje, olhando para trás, foi claramente um erro deixar precatório e sentença judicial no teto de gasto. E teve coisas que ficaram fora do teto de gasto e deveriam estar no teto,
porque é escolha política. Por exemplo, capitalizar uma estatal. Se o governo decide o seguinte, olha, eu resolvi que eu vou capitalizar, colocar 5 bilhões de reais no Correio. Essa decisão, que é política, está fora do teto de gasto. Então, se a gente fosse voltar atrás, era para capitalização de estatal ficar dentro do teto e sentença judicial e precatório fora do teto. Dado o problema concreto que a gente tem hoje, eu acho que a grande nuance nessa decisão é o seguinte: será que é um momento adequado para a gente rever o teto, mesmo que tenha uma narrativa, uma justificativa coerente, técnica, que essa despesa não está no controle do Congresso nem do Executivo? O problema é que, se for tirar o teto de gasto hoje, alguém pode colocar na mesa o seguinte: olha, mas desculpa, se vai tirar precatório do teto, por que não tirar outras despesas que estão no controle político? E aí seria um verdadeiro desastre. Se a gente partir para ficar excepcionalizando o teto de gasto e tirar outras despesas que estão sob decisão política, é o fim do teto de gastos. Tá? Então, Stephanie, eu não sei, a melhor solução aí deveria ser parcelamento. Se ele for acordado com o credor, eu não acho ruim. Você senta com o credor e fala o seguinte: olha, tem como a gente parcelar um pouco essa minha dívida com você, desde que você concorde, por 3, 4 anos? Se for algo acordado com a mediação do Judiciário, do STF, eu acho algo positivo. Isso acontece todos os anos. Tá? Então, acho que o grande desafio aí para o governo, primeiro, não tem uma solução ótima. É o que a gente tem que entender. Tem alguns amigos meus que falam o seguinte: olha, o que o governo tem que fazer é o seguinte, não dá aumento algum para o Bolsa Família, pagar todos os precatórios, 89 bilhões, e calar a boca, cumprir a letra da lei. Essa solução ótima não existe. Vamos deixar muito claro, essa solução ótima não existe. A boa notícia é que Brasília hoje está discutindo o seguinte: a gente sabe que no próximo ano, como a inflação até junho já terminou, a gente sabe que o crescimento do teto do gasto no próximo ano será de 124 bilhões de reais. A discussão hoje, em cima do precatório, é disso: olha, vamos tentar bolar uma solução que, para esse crescimento, ao invés de ser 124 bilhões, ele seja de 140 bilhões de reais e a gente tem um espaço para o Bolsa Família. Se for isso, eu vou falar uma palavra que muitos amigos meus vão me criticar: espetacular. Se a gente estiver discutindo 16, 18 bi, é espetacular. Por quê? Porque esse governo, independente da gente gostar ou não do governo, no próximo ano a despesa primária, a despesa sem juros do governo federal, ficará menor do que ele recebeu do governo Temer. É a primeira vez que isso acontece desde 88, no ciclo de 4 anos de governo. Pela primeira vez na história do Brasil, pós-Constituição, um governo federal, em 4 anos, vai conseguir reduzir o gasto público, com uma pandemia no meio. Então, isso eu acho espetacular. A gente tem uma chance pequena, mas tem uma chance de ter um superávit primário muito pequeno no próximo ano. Então, por causa da recuperação da arrecadação, foi muito grande e a despesa obrigatória está controlada. No próximo ano, de acordo com o orçamento que foi enviado, a gente vai completar 3 anos sem aumento real para funcionário público. A gente teve aumento real para funcionário público em 16, 17, 18 e 19. Desde 2020, ano passado não teve, 21 não teve, possivelmente 22 nós não teremos aumento para funcionário público. E reajuste real do salário mínimo, 0. Desde o Plano Real, todo ano, você tinha crescimento real do salário mínimo. Nos últimos 3 anos, ano passado, esse e no próximo, possivelmente não terá aumento real do salário mínimo. O governo conseguiu controlar uma parte da despesa obrigatória e teve a reforma da Previdência. Quando a gente olha tudo isso, a gente tem um problema do precatório. O que assusta o mercado é que a solução seja uma quebra simples do teto e que abra espaço para o governo gastar não 18 bi a mais, mas 40, 50, 80, 100 bilhões. Aí seria o caos. Mas eu acho que o grande desafio para o governo é negociar com credores, com a intermediação do CNJ, do STF, e, eventualmente, o acordo que sair dali, depois, em algum momento, ser levado para o Congresso Nacional. A gente tem 2 jurisprudências de acordos que são feitos no STF e depois se leva para o Congresso Nacional. O primeiro foi em 2016, quando, no início do governo Temer, os estados conseguiram eliminar do STF para não pagar a dívida. A gente foi no STF, negociou com os estados no STF, teve um acordo assinado e depois aquilo se transformou num projeto de lei complementar.
O segundo exemplo, recente, a gente passou 1 ano e meio, 2 anos discutindo com os estados no STF a solução para a Lei Candir, se chegou a um acordo com os estados no STF, se fez o acordo e depois se levou, no ano passado, para um projeto de lei complementar que foi aprovado no final do ano passado, dando uma solução para as transferências do governo federal para os estados no âmbito da Lei Candir. Então, a gente tem um histórico de negociações no âmbito do STF, que uma vez acordado se leva para o Congresso e aquilo se transforma em uma lei. Então, acho que é por aí, eu não sei qual será a solução, mas é uma solução, o que é mais importante. O mais importante é a gente dar uma solução que agrade as partes, mas sem fragilizar o teto, porque, novamente, a gente ainda tem que fazer um ajuste fiscal. Se a gente não conseguir controlar a despesa, eu sinto muito informar, o ajuste terá que vir de aumento de carga tributária. Então, é muito bom que a gente preserve o teto de gastos, porque ele está funcionando. Perfeito. E você também tem defendido muito a melhora das estatísticas fiscais que aconteceu, né? Hoje, até o próprio Roberto Campos falou, mal bem a gente está indo para uma dívida PIB nesse ano, que vai cair em relação ao ano passado, e agora a dívida, no fundo, está muito próxima do que a gente previa ali antes da pandemia. Antes da pandemia era 78, esse ano vai ser próximo de 80. Então, realmente, você teve essa melhora. Agora, pensando para frente, você acabou de falar da importância do teto de gastos, né? No fundo, é isso que proporcionou essa queda da despesa sobre PIB. E aí, olhando para frente, também que a gente tem ano de eleição, o que é necessário, de fato, para a gente manter o teto de gastos, para ele ser viável nos próximos anos? Assim, o que a gente tem que pensar para tornar realmente essa regra fiscal tão importante, pelo menos persistente, aí nos próximos anos? Vamos lá, o grande desafio é a gente fazer algumas mudanças ainda no que a gente chama de despesa obrigatória. O Brasil é talvez o país do mundo que tem a maior proporção do orçamento classificado como despesa obrigatória. Quando o governo federal manda a proposta de orçamento do ano seguinte, os deputados e senadores eles ficam 6 meses discutindo o destino de 6% do orçamento, 94% do orçamento, quando chega no Congresso, já foi previamente alocado. Ou seja, a gente colocou tantas as regras que a gente tirou o poder do Congresso, que no final nos representa como sociedade, de decidir onde se quer gastar no próximo ano. O Congresso só decide o destino de 6% do orçamento. Nenhum país do mundo tem um orçamento tão engessado, com uma proporção tão grande de despesa obrigatória como o Brasil. Esse número significa mais ou menos o seguinte: o Brasil, esse ano, vai gastar, sem juros, 1.630 bilhões de reais. O investimento público do governo federal será mais ou menos 40 bilhões de reais, com a perspectiva de cair ainda mais no próximo ano. Então, qual é o desafio, Stephanie? Na parte do orçamento que não é obrigatório, você já cortou muito. Ele está no mesmo valor real de 10 anos atrás. Não é muito o que cortar aí. Como eu falei, o investimento já está num valor muito pequeno. O desafio é, daqui para frente, a gente, por exemplo, fazer a reforma administrativa para controlar, para ter estrutura de carreira, que a gente possa ver ao longo dos anos o gasto obrigatório com o pessoal estabilizado ou com alguma redução, e a gente pegar vários programas que a gente classificou como política social e que o impacto em termos de redistribuição de renda, de queda de desigualdade, é muito ruim, é muito pequeno, a gente vai ter que realocar esses programas e, eventualmente, em algum momento, discutir a questão da indexação do orçamento. O nosso orçamento do Brasil, mais ou menos 60% da despesa ainda é indexado. Um país desenvolvido não tem isso. E só para lembrar, o programa mais bem avaliado do Brasil, barato, que praticamente não cresce desde 2003, quando ele foi implementado, que é o Bolsa Família, é o único programa social que não tem indexação. Repetindo, a gente está falando do programa mais bem avaliado, que realmente foca no pobre, ele não tem indexação. Todos os outros programas, que a gente chama de social, muitos dos quais não são, têm indexação. Então, a gente vai ter que fazer reforma administrativa, vai ter que rediscutir a composição do gasto público e vai ter que, em algum momento, entrar mais a fundo nesse debate de desindexação do orçamento, que a gente ainda tem uma proporção muito grande do orçamento que é indexada. Ótimo. A gente conversou agora sobre política fiscal, a gente falou um pouco antes de política monetária, e aí eu queria, esses dois temas, né, eles acabam resultando na discussão que vira e mexe e volta para o Brasil, que é a questão da dominância fiscal, embora, pelo menos no período recente, a gente não esteve lá. E aí, Loio, você que é a pessoa talvez mais qualificada para falar sobre esse assunto da dominância fiscal, eu queria entender um pouco, na sua avaliação, a gente esteve próximo, a gente tem o risco de ficar próximo para
frente, eu queria que você entrasse um pouco nesse tema da dominância fiscal. Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo para discutir dominância fiscal é a gente entender do que a gente está falando. Tá? Eu responderia a você, Stephanie, com toda a tranquilidade do mundo, se a pergunta é, será que nós estamos prestes a entrar, ou estivemos recentemente prestes a entrar, em dominância fiscal, no sentido estrito de que a política monetária passa a ser contraproducente na sua tentativa de combater a inflação, em que elevações de juros, ao invés de reduzirem a inflação, passam a alimentar a inflação. Nesse sentido estrito, eu digo com toda tranquilidade, não. Nós não estamos, não me parece que estejamos prestes a entrar nesse regime, e nem parece a mim que nós tenhamos estado prestes a entrar nesse regime no passado. Num sentido diferente desse, não é? Que é a ideia de que a política monetária, ao reconhecer o impacto que ela tem sobre a dinâmica da dívida pública, ela se acovarda, então ela não faz whatever it takes, ela faz menos do que seria adequado, menos do que seria necessário no seu esforço de combater a inflação, e a inflação acaba sendo mais alta do que deveria por conta disso, porque a política monetária estava, de alguma maneira, incorporando, vamos dizer assim, essa preocupação com a dinâmica da dívida. Também, nesse sentido, não me parece que nós estejamos nesse regime, nem perto dele, então, não. Nesses dois sentidos clássicos em que o termo dominância fiscal é usado, eu acho que a coisa não se aplica a nós. O que eu acho que a gente tem tido, né, e teve durante algum tempo, é como se fosse uma dominância temática do fiscal, não é isso? Nós passamos aí um bom período em que parecia que a inflação não era uma preocupação, não seria uma preocupação, e, por outro lado, o fiscal era, sim, uma preocupação perene, constante, não é? Por conta dos números que se imaginavam que a gente fosse colher, não é? Em termos, vamos dizer assim, de ameaças repetidas, constantes, à institucionalidade fiscal que foi criada no país, e primordialmente, vamos dizer assim, a questão do teto dos gastos, desde a emenda constitucional que o instituiu. Tá? Então, era isso, era como se o fiscal dominasse, não a política monetária, o fiscal dominasse as nossas atenções, e por bons motivos. Tá? Mas eu acho que até nisso, né, eu acho que nós estamos caminhando aí para uma transição, né, em que a ascendência das preocupações fiscais em relação às preocupações convencionais da política monetária também vai refluir um pouco. E por que eu digo isso? Porque, em que pese, não é isso, o fato de nós continuarmos preocupados com as ameaças à institucionalidade fiscal, como o Mansueto acabou de descrever, pelo lado, vamos dizer assim, dos números, não é? Do desempenho das estatísticas fiscais, eu acho que é inegável, e o Mansueto tem falado bastante a respeito disso com muita propriedade, e acho que é inegável que nós estejamos hoje olhando para números melhores do que os números que nós imaginávamos que estaríamos olhando a esta altura dos acontecimentos, ou, vamos dizer assim, para o próximo ano, para os anos seguintes. Não é? Então, de fato, não é? De certa forma, o desempenho dos números fiscais, a despeito da permanência dessas ameaças à institucionalidade, o desempenho foi melhor, o que faz com que, vamos dizer assim, pelo menos essa frente de preocupação com o fiscal devesse se atenuar. Eu acho que nós temos tido, por outro lado, não é, uma preocupação muito grande com questões políticas, com as questões de ruído político, embate político, mas eu acho que essas preocupações, embora elas sejam vistas, também elas, como uma ameaça ao desempenho fiscal, eu diria que a preocupação com elas transcende as preocupações fiscais. Tá? São preocupações, vamos dizer assim, de outra ordem a respeito da estabilidade política e social
do país. Tá? Então, de novo, eu acho que em algumas dimensões, vamos dizer assim, a preocupação com o fiscal que ainda existe, permanece, ela foi objeto de algumas boas notícias, vamos dizer assim, nos últimos meses. Tá? Por outro lado, vamos dizer que aquela história do one-handed economist, todo economista tem. Por outro lado, nós temos uma preocupação, eu diria, crescente com o cenário inflacionário. E eu acho que a preocupação é crescente, em parte, vamos dizer, o impulso inflacionário decorreu de preocupações fiscais, do comportamento da taxa de câmbio, etc. Mas agora eu acho que nós temos uma situação inflacionária, que é uma situação que gera uma preocupação. Não é uma preocupação de descontrole inflacionário, mas é uma preocupação de que a política monetária tem diante de si uma tarefa trabalhosa, em que produzir a desinflação que nós precisamos produzir, partindo dos patamares de inflação que nós já atingimos, não é um passeio no parque. Isso não é uma coisa que você faz, vamos dizer, sem custo, sem sacrifício, do dia para a noite. Não é? Então, por esse lado também, eu diria, um certo reequilíbrio entre as dimensões fiscais e monetárias nas preocupações do mercado, porque as preocupações monetárias também se exacerbaram ou aumentaram aí ao longo dos últimos meses. Então, eu diria isso. Não, eu acho que a gente não está em dominância fiscal nos dois primeiros sentidos, e até a dominância absoluta do tema fiscal sobre qualquer outro tema de política econômica, inclusive de política monetária, eu acho que a gente está caminhando aí para uma situação, vamos dizer, de preocupações mais distribuídas entre as diversas dimensões da política macroeconômica. Vai lá, Thiago. Deixa eu só concordar com o Loio mais uma vez nesse tema. Mas eu gosto sempre eu que sempre fui sempre estava ali procurando uma situação de dominância fiscal na minha vida como professor de economia, então eu estava ali sempre apontando ali o fantasma da dominância fiscal também no Brasil. Em 2015, essa discussão foi muito viva. Mas eu acho que a experiência de 2020 foi uma experiência que ensinou muito. Assim, a gente teve um ambiente de incerteza gigantesca em várias dimensões. A primeira dimensão sobre o crescimento da economia, sobre o crescimento futuro. A gente não sabia, a gente sabia que estava vivendo uma recessão, não sabia quanto tempo essa recessão ia durar. A gente teve uma expansão fiscal totalmente sem precedentes em 2020, a gente gastou muito, a nossa dívida subiu muito, nossa dívida pública subiu muito rápido, com um percentual do PIB também, e a gente não tinha uma segurança de que as nossas âncoras fiscais permaneceriam ali como teto dos gastos depois do experimento expansionista de 2020. Então, ali houve uma deterioração fiscal aguda, de um ponto inicial que já não era muito confortável. Então, a gente tinha condições extremas que testaram o argumento de dominância fiscal. Nesse momento, a gente fez uma expansão monetária. Nós reduzimos os juros para 2% e o Banco Central deu vários choques de juros. Surpreendeu o mercado várias vezes em reduções, em comunicações como forward guidance, dizendo que ia manter os juros em 2% por muito tempo. Em todos esses momentos, a gente não teve o sinal contrário de política monetária sobre as expectativas de inflação. Ou seja, a capacidade do estímulo fiscal inflacionar pareceu estar lá o tempo todo, mesmo num cenário fiscal extremado, totalmente fora dos padrões. Então, se a gente passou por aquela experiência sem nenhuma evidência de dominância fiscal, eu fico mais seguro de que, num ambiente como o que a gente está vivendo hoje, com uma foto melhor, a gente não estaria próximo de uma situação de dominância. Mas aí vem sempre o professor, eu lembro das aulas que eu tive com o professor Loio,
eu lembro que você precisa ter uma âncora. A grande questão é o que nós esperamos para a dinâmica da dívida pública. A gente vai ter condição de ter uma âncora fiscal que dê uma certeza de solvência nas nossas projeções de dívida. A gente está com uma foto melhor, não tem a menor dúvida disso, em grande parte porque o PIB nominal foi muito maior do que todo mundo projetou, crescemos mais, tivemos um deflator mais alto, termos de trocas melhores. Mas o teto de gastos vai sobreviver de alguma forma após o ano de 22? E se não sobreviver, o que vai estar no lugar? Eu acho que esse debate continua relevante para a gente estar livre da dominância fiscal, mas são só meus 2 centavos complementando e concordando com o que já foi dito. Ou seja, no fundo, a manutenção do teto de gastos é imprescindível, no fundo, para a gente continuar nesse cenário de uma certa estabilidade econômica, né, de juros mal bem ainda em 1 dígito. Na verdade, só complementando, Claro. Na verdade, o relevante é o cenário de ajuste fiscal para a gente voltar a ter as contas no azul, superávit primário. E o que a gente tem todos nós temos que entender é o seguinte: se isso não vier pelo controle da despesa, será necessário carga tributária. Vale lembrar que o Brasil, nos anos 90, fez um ajuste fiscal com carga tributária. A carga tributária do Brasil, de 1970 até 1993, foi em torno de 25% do PIB. A partir de 94, o Brasil passou quase que continuamente a aumentar a carga tributária e bateu 34% do PIB. Ou seja, dado que a gente já paga muito imposto e a gente quer fazer ajuste fiscal, que o ponto aqui de todos nós é, a gente tem que continuar com o ajuste fiscal. Se não controlar gasto e a importância do teto, terá que vir de carga tributária, coisa que ninguém quer. Porque, no fundo, né, a nossa dívida é alta e para estabilizar e, no fundo, a dívida cair, como o nosso crescimento econômico, nosso juros de equilíbrio, que o Thiago comentou, em torno de 3,5%, nosso PIB potencial provavelmente é um pouco abaixo disso, no fundo, a gente tem que ter o superávit primário. Então, ou vai vir do teto, como você comentou, e aí vem o ajuste dos gastos, ou a gente vai ter que ter realmente o ajuste vindo da receita, aumento de carga tributária. Perfeito. Olhando agora um pouco para o cenário externo, né? A gente discutiu, o próprio Roberto Campos mais cedo comentou, assim, a gente vê que o fenômeno da inflação, embora tenha vários pontos, choques domésticos, a gente vê que é um fenômeno, no fundo, global. É o Chile que está subindo mais os juros, porque a inflação vai ficar acima da meta, a Colômbia deve seguir na mesma direção. E aí, quando a gente olha para os países desenvolvidos, a gente vê que a situação também não é diferente, né? Os Estados Unidos, aí, a taxa de inflação que o Fed mais olha está em 3,6%, a meta é 2%. Tiago, como é que você vê, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a chance, no fundo, do Fed ter que subir no ano que vem? Né? Porque, no fundo, o consenso e a própria indicação dele até agora é que seria em 2023. Mas a inflação está sendo muito acima do esperado, embora hoje tenha ficado até um pouco abaixo. Quando a gente olha a dinâmica inflacionária, ainda é uma dinâmica de inflação mais alta. Como é que você vê esse risco assim, do Fed ter que subir o ano que vem já? Bom, o Fed tem feito um bom trabalho na comunicação do taper e tentando desconectar um pouco essa ideia automática de que primeiro vem o taper e depois a gente tem uma elevação dos juros. Fazendo um pouco da propaganda, eu acho que esse vai ser o tema do painel daqui a pouco com o ex-presidente do Fed de Nova York, do Dudley, mas a gente tem que... assim, foi construído um novo framework de política monetária do Fed com um histórico desde a Great Financial Crisis, que você tinha a ideia, a intenção de inflacionar, ter as expectativas no lugar certo, tirar aquele espiral de deflacionária e juros neutros muito baixos. Então, você colocou uma série de... uma checklist que você deveria completar até ter um processo de lift-off. O problema é que esse novo framework foi atropelado por um choque gigantesco, sem precedentes, que foi a pandemia. Então, acabou gerando uns descompassos não esperados nesse seu checklist. Então, você tem uma inflação muito alta, você deu um check, e ainda tem um mercado de trabalho longe do que ele acreditava ser o de pleno emprego. Então, como contrabalançar
essa sua ideia de um comprometimento claro de que você só subiria depois que tivesse completado toda a sua listinha, mas quando você vê um item, e aliás o principal item da sua lista, muito fora do lugar. É uma situação difícil. Então, essa situação difícil e em movimentos muito grandes e sem precedentes gera riscos. Mas eu acho que assim, o cenário básico continua sendo começar o processo de tapering no final desse ano, fazer isso de maneira suave e no início de 23, com o mercado de trabalho, onde eles consideram estar no lugar certo, começar um processo de lift-off devagar. Mas é um processo arriscado. Se você tiver o seu componente principal ali da tua lista de inflação rodando ainda mais alto do que se supunha, do que eles esperam e acreditam, você deveria trazer para o final de 22. Então, é uma possibilidade. E isso é uma fonte de vulnerabilidade para países emergentes em geral e para o Brasil, que vai estar num certo sufoco aqui, com toda a discussão eleitoral em 22. Então, é bom a gente estar preparado para isso. Sem dúvida. E aí, trazendo um pouco para esse tema do Brasil e para o real, a gente discutia muito, acho que todo mundo, né, que faz conta, via que, no fundo, a taxa de câmbio deveria estar muito mais apreciada se a gente fosse olhar para os fundamentos, né, externos, de um eventual superávit até em conta corrente, preço de commodities elevado. E, no fundo, a gente viu que o real demorou, né, ainda está demorando, né, está com uma certa resistência para apreciar. Na avaliação de vocês, se você quiser começar, Thiago, o que explica esse real que realmente ele não consegue aí, se aproximar mais do fundamento dele? Bom, vamos por partes. Primeiro, falando do fundamento. Quando a gente olha os diferentes... Assim, o real performou muito ano passado. Tem vários motivos que explicam isso com alguma facilidade. Assim, o fiscal deteriorou muito rápido. 2, a gente teve a maior expansão de política monetária da nossa história, taxa de juros mais baixa possível. E mesmo o nosso termos de troca ali durante a pandemia piorou muito e teve alguma volatilidade. Quando a gente olha esses 3 pontos, eles voltaram de uma maneira muito significativa no primeiro semestre desse ano. A gente teve um choque positivo de termos de troca. Então, nossas contas externas melhoraram muito. Isso gerou um maior crescimento, gerou um PIB nominal mais alto e uma melhora de fiscal das medidas de solvência, dívida sobre PIB e de arrecadação também. Então, houve uma melhora fiscal muito significativa que o Mansueto já explicou. E a gente está tendo uma reversão daquele ciclo de política monetária muito rápida, muito forte. Então, todos esses componentes melhoraram muito. Então, a gente fica com contas externas muito boas. O fiscal pode não estar maravilhoso, mas está muito melhor do que estava no ano passado. E a gente tem política monetária apertando bastante. Então, é um mistério. O que está acontecendo que esse câmbio não reage a essa série de boas notícias? Aí, a minha versão é que a gente sempre tem alguma incerteza ou algum ruído, seja do fiscal, seja institucional, que cria prêmios de risco que acabam impedindo que essa moeda reflita de maneira direta esses fundamentos. Eu acho que não preciso listar para vocês, mas o que a gente já viu aqui de ruído e discussões, seja de como implementar o Bolsa Família, depois precatórios, depois do 7 de setembro, são exemplos, os mais recentes, de como essa discussão fiscal institucional pesa na percepção de prêmios de risco associados. Assim, na margem, a gente tem visto até alguma correção nesses termos de troca. Eu só espero que a convergência para o fundamento não venha com uma deterioração do termo de troca e que a gente tenha tempo de usufruir aqui, pelo menos no valor da moeda, desses termos de troca mais favoráveis.
Mansueto, você concorda com esse cenário? Ou, assim, no fundo, olhando à frente, a gente vai continuar com esses desafios fiscais, pelo menos aí nos próximos 6 meses, para viabilizar o aumento de gasto que o governo deseja? Ou a gente pode esperar, sim, se esses desafios fiscais, no fundo, eles forem resolvidos, a gente vai poder, sim, voltar a ter uma apreciação e, eventualmente, esse real voltar para o fundamento? Então, eu acho que sim, Stephanie. Eu concordo com tudo que o Tiago falou, e vale a pena a gente lembrar o seguinte, que a minha geração, ali no final dos anos 80, em 1990, a dívida externa do Brasil era de 100 bilhões de dólares, dívida externa do setor público, 100 bilhões de dólares. Nível de reserva do Brasil era mais ou menos 8, 9 bilhões de dólares, para uma dívida externa de 100 bilhões de dólares. A dívida externa do setor público hoje é o mesmo que era em 1990, 100 bilhões de dólares. Nível de reserva, muito maior, 355 bilhões de dólares. Hoje, infelizmente, a gente não pode jogar a culpa no FMI dos nossos problemas. A culpa dos nossos problemas são nossos e a gente tem que resolver aqui. A boa notícia é que esse ano, no meio dessa turbulência toda, a gente vai ter o melhor resultado em conta corrente desde 2007. Com esse aumento de taxa de juros, deve incentivar bastante o fechamento de câmbio. Então, se a gente der uma sinalização que, olha, o Brasil vai cumprir com as regras que existem, o Brasil vai continuar fazendo ajuste fiscal, a gente consegue ver uma valorização do real e consegue olhar para os próximos 3, 4 anos com um cenário de uma taxa de câmbio aí em torno de R$5 ou abaixo de R$5. Hoje, dada uma situação tão benéfica de balanço de pagamento, mesmo com toda essa turbulência, é muito difícil alguém olhar para frente, por exemplo, e apostar em taxa de câmbio de 5,80, 5,90 ou R$6. Quando você olha a projeção do setor financeiro para os próximos 2, 3 anos, a taxa de câmbio de R$5, isso pode, de fato, se a gente conseguir dar mais previsibilidade fiscal, essa taxa de câmbio pode ficar inferior a R$5. Eu acho que é por aí. Eu acho que o grande desafio é esse, mas, novamente, a gente está num país que a gente vai ter um resultado esse ano de conta corrente, um déficit muito pequeno, 2 bilhões, e o investimento direto externo de 50 bilhões de dólares, e deve aumentar próximo ano. Então, assim, é uma situação confortável. Por que é que a gente não está com dólar abaixo de 5? Porque a gente está produzindo muito ruído. Hoje o mercado olha para frente e vê alguém da base do governo falar em Bolsa Família em R$400, outro falar em R$500, outro falar que quer aumentar um gasto novo. Então, isso está causando tumulto. Então, a gente precisa dar um mínimo de segurança do que vai fazer pela frente. Perfeito. Acho que vocês falaram o seguinte, embora não tenha apreciado como esperado, também parece que não, em momentos de ruído, também a gente não está observando uma depreciação desgovernada, vamos dizer assim. Bom, queria agradecer Tiago, Loio, Mansueto, queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer a presença de todos e boa tarde.